Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós tivemos na manhã de hoje, aliás, na tarde de hoje, mais uma sessão da CCJ, e nesta sessão da CCJ novamente veio a pauta, o projeto de lei do governo estadual, agora com substitutivo, que prevê mais uma concessão de refis, de referenciamento fiscal, para dívidas agora tributárias e não tributárias, por uma emenda do deputado Romanelli, para devedores no Estado do Paraná que não estiveram inscritos, ou que estiveram inscritos e, por alguma razão, não continuaram com o seu acordo feito com o governo do Estado nos anos de 2016 e 2017. Pessoalmente, eu tenho, por diversas vezes, me manifestado contrário por princípio ao refis, por entender que o refis em si é um estímulo para que aqueles que não pagam continuem não pagando e, posteriormente, ingressem neste tipo de mecanismo. Não por acaso, o refis original proposto pela governadora Cida Borghetti prevê que a cada 4 anos, é o que dizia o CONFAS, a cada 4 anos se poderia fazer um novo refis, então esse seria agora e o próximo seria só daqui a 4 anos, mas num prazo de 60 meses, o que é razoável. O substitutivo prevê que nós tenhamos 180 meses, ou de 5 passe para 15 anos os pagamentos das dívidas. Mais do que isso, prevê também que nós possamos ter, e aí, obviamente, pelas razões apresentadas pelo deputado Romanelli, pelo substitutivo, uma série de outras situações que serão incorporadas. Nós fizemos na CCJ um questionamento para sabermos quem são, deputado Romanelli, os devedores, falamos isso do deputado Romanelli, perdão, hoje, os devedores do Estado do Paraná, os 100 maiores devedores. Quais são desses 100 maiores devedores? Aqueles que já aderiram anteriormente a programas de refinanciamento fiscal e, se aderiram, em caso afirmativo, quanto foi a adesão ao refis. Nós, quando apresentamos esse pedido aqui, inicialmente, aliás, não protocolamos, mas inicialmente foi dito que não poderíamos fazê-lo por questão de sigilo fiscal. Acontece que nós estamos hoje, foi protocolado no dia de hoje, pedido através da Lei de Acesso à Informação, que está aqui em minhas mãos, junto à Fazenda, para que estamos requerendo para que o senhor José Luiz Bovo nos informe quem são os devedores, quantos são os devedores e, como eu falei, se já aderiram anteriormente ao refis e se, ao aderirem, houve inadimplência na quitação do refis, a partir de qual parcela ocorreu a inadimplência. Nós temos hoje, segundo a própria Receita, em torno de 28 bilhões de reais, 28 bilhões e 800 milhões de reais, de créditos tributários inscritos em dívida ativa. 28 bilhões, deputado Requião, de devedores, muitos deles falando, inclusive, contra tudo e contra todos, né? Estufando o peito para dizer que o Estado oprime, que o Estado é muito perdulário, que o servidor público não poderia ter aumento, como, aliás, fizeram várias federações quando houve a necessidade de aumento dos servidores públicos aqui, e estas mesmas federações agora que vieram solicitar, inclusive, à frente a Federação das Indústrias, que houvesse uma dilação do prazo de mais de 10 anos. E nós não estamos aqui entrando no mérito do porquê faz isso, até porque é sua obrigação, como representante deste segmento. Mas o que nos chama a atenção é quais são os devedores que hoje têm com o Estado do Paraná uma dívida, com todos os habitantes do Estado do Paraná, uma dívida de 28 bilhões de reais. Porque se o deputado Pacheco, porventura, tiver uma pequena empresa ficar devendo, não tenha dúvida, deputado Pacheco, será multado e fecha sua empresa. Se ficar devendo luz, corta a luz. Ficar devendo água, corta a água. Agora, como é que chega uma dívida de 28 bilhões de reais? Ah, mas é que tem juro, tem multa, tem... Tem, é verdade que tem. Ah, estamos numa crise. 28 bilhões, até eu entendo, senhor presidente, que é uma dívida grande, mas 28 bilhões não foi essa dívida composta nos dois... Deputado Tadeu, você tem um minuto para concluir. Obrigado, senhor presidente. Esta dívida de 28 bilhões não foi composta nos 2 ou 3 últimos anos, que são os anos onde esta crise que nós estamos vivendo se agudizou.
ninguém fica devendo 28 bilhões neste período de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se há 28 bilhões, como está aqui, de dívidas, elas atravessam, inclusive, o melhor período da economia brasileira, que foram os 13, 14 anos do governo do ex-presidente Lula e do presidente Dilma. Pelo menos o primeiro governo da presidente Dilma. E como é que continua a dívida? O Paraná vinha crescendo em percentuais acima do resto do Brasil. E como é que continuam as mesmas dívidas? Então, senhores deputados, nós vamos fazer esse pedido, certamente vamos receber, pela Lei de Acesso à Informação, a resposta. Vamos trazer aqui a esta casa quem são os grandes devedores, porque não é possível mais nós vivemos nesse processo que é surreal. Presidente, para concluir. Devem, não negam e não pagam. E quando são instados a pagar, aderem a mais um dos tantos e tantos e tantos programas de refinanciamento que nós nunca sabemos qual é o resultado final. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.